Muitos continuistas, eles vão pegar e vão tentar defender a missa nova a partir dos documentos oficiais. Por exemplo, vão pegar Institutio Generalis, vão tentar fazer ali, enfim, porque de fato o inciso 7, que era o mais escandaloso, que dizia que a missa nova era uma ceia, por causa do escândalo, ele foi removido pelo Paulo VI, na Institutio Generalis, né, o inciso 7. Agora, e depois ele teve que reafirmar colocando outros incisos, reafirmando que é um sacrifício. Então, o que acontece é que os continuistas eles vão pegar e dizer: "Veja, aqui está o documento Institutio Generalis e está dizendo ipsis literis que é um sacrifício. Você não pode dizer que a missa nova não é um sacrifício". Tá, espera aí, amigão, tem uma coisa aqui, vamos lá. A questão é que nós disputamos não é enquanto a isso, é Ô, enquanto Luigi, ao rito ele mesmo. Porque é o Luigi, seguinte, deixa alguém só que fazer vá sim, sim, professor. só fazer um acréscimo aqui. O documento oficial que dizia que a missa era uma ceia, alguma coisa assim, não é? Quando houve, né, essa constatação que havia este erro aí no documento, que mudava, né, completamente, e deixava claro que se tratava de uma outra coisa, não é? Eles não pegaram o documento e corrigiram, não. Esse documento, eles simplesmente sumiram com ele. Inclusive eu tenho aqui, se não me engano, depois eu vou procurar aqui, eu tenho esse documento original, né. Ele simplesmente foi sumido, vamos dizer assim, entendeu? Não corrigido, foi sumido, para que não se falasse mais nisso. Mas no documento está lá sim, que a missa é a ceia, não é sacrifício. Pode continuar, Claro, Luiz. então, nas edições posteriores, claro, eles removeram, obviamente. Porém, o que eu quis dizer com isso é que nós criticamos a missa nova enquanto rito. Veja lá, a missa nova ela é indubitavelmente um rito pobre, protestantizante, etc. Só para fazer uma pequena propaganda, quem quiser, tudo que eu estou falando, eu coloquei no pequeno resumo da crise na igreja que está lá, tedtalk.com.br/crise. Quem quiser ver tudo certinho com fonte, vai lá, porque eu fiz um resumo da crise na igreja num único site. Agora, só para dizer que eu não vou tocar em todas essas qualidades, não vou provar agora que ela é luterana, nada do tipo. Só quero dizer que, veja, nós criticamos ela enquanto rito por uma única razão. Que pessoa no mundo que pessoa no mundo vai na missa com as atas de promulgação da missa tridentina pelo Concílio de Trento, feitas por São Pio V? Quem é que durante a missa, ao invés de acompanhar o missal, ele está ali com os documentos da promulgação da missa tridentina? Ninguém. Alguém precisa dos documentos da promulgação da missa tridentina para saber que ela é um sacrifício? Ou qualquer fiel, mesmo sem o missal, percebe que é um sacrifício? É como o padre Royce dizia: ninguém precisa entender o latim, porque todas as pessoas, desde as mais simples, sabem o que é um sacrifício. Então, a missa nova, tal enquanto rito, ela não explica e não explicita suficientemente em si mesma a noção sacrificial e muito menos de forma nula a noção propiciatória. Agora, a questão é o seguinte, que o Daniel muito bem disse, que nós só sabemos que a missa nova é um sacrifício porque nós conhecemos a missa anterior. Tanto que muitas missas novas hoje em dia certamente são inválidas porque o padre, ele não tem a consciência sequer que seja um sacrifício. Ou seja, a missa tridentina, ela poderia ser celebrada por um padre ateu e o sacrifício ele ocorreria, porque o rito em si mesmo é perfeito. Ou seja, o rito ele expressa tão claramente a intenção de fazer um sacrifício que não é necessário nem a fé do celebrante, como nós podemos ver nos maiores milagres eucarísticos, boa parte dos grandes milagres eucarísticos através da história foram feitos por padre ateus. Porque, como dizia São Luís IX, os milagres não são para os crentes, eles são para os que não têm fé, porque é para Deus reafirmar, através do milagre, justamente as verdades eternas. Ou seja, um padre ateu, ele vai, na Idade Média, pega, celebra a missa, mesmo sem acreditar que é um sacrifício, e acontece o milagre eucarístico. Por quê? Porque o rito em si mesmo, ele é perfeito. Qualquer um que reze a missa tradicional, mesmo sem qualquer conhecimento exterior, sabe que é um sacrifício. Agora, na missa nova,
você precisa de toda uma hermenêutica, você precisa realmente estudar a liturgia, precisa compreender e, como alguns continuistas fazem, os mais rebuscados, eles vão pegar os documentos da própria missa nova de promulgação, dizendo que está aqui, é um sacrifício. Mas a diferença é que nenhum fiel simples, ele vai na missa nova com os documentos de promulgação da própria do próprio rito. O rito, ele deveria por si só ser claro, por obrigação, de exprimir aquilo que a igreja acredita. Se ele não exprime suficientemente bem e necessita de apêndices, é porque ele em si mesmo, ele é falho. E é por isso que Monsenhor Marcelo Lefebvre dizia que ele é intrinsecamente mal, porque ele não entrega aquilo a que se propõe, sem que as pessoas tenham que, por fora, fazer o dever de casa, o que é inaceitável. Luíde, eu passei 40 anos assistindo Missa Nova sem fazer a menor noção, a menor ideia de que era um sacrifício. Por 40 anos. É claro, porque o rito não foi feito para isso, ele foi feito para obscurecer. E agora o que o Daniel disse, que foi muito bom, é que você vê que nós só sabemos que a missa nova é um sacrifício, que ocorre o sacrifício, porque nós conhecemos a missa tridentina, porque nós conhecemos a doutrina. E veja, eu quero dizer isso, professor, porque aquela conferência que retomo do padre José Eduardo, junto com o padre José Edilson e com o Pedro Fonseca, os três, eles dizem uma coisa muito interessante. Sabe o que os três dizem? Sim. Que a missa tridentina ajudou eles a se aprofundarem na missa nova. Ou seja, eles só, basicamente o que a gente está dizendo, que você só sabe que acontece sacrifício porque você conhece a missa tridentina. Você só consegue conhecer a riqueza litúrgica da missa porque você conhece a missa tridentina. Se fosse com a missa nova, você estava passando fome. Então, partindo desse pressuposto, qual a necessidade de uma missa nova? Nenhuma, exatamente. Nenhuma. Ô, Luiz, deixa eu fazer uma consideração aqui, que eu acho que pode ajudar. Quando eu estava nessa jornada, ainda estou, né? Todos estamos, mas de compreensão da crise, de compreensão do que era ser católico, eu me deparei com os ritos orientais. E me deparei com os ritos exclusivos, específicos das ordens religiosas, tipo o rito carmelita, e o rito ambrosiano, enfim, e os ritos orientais, tipo melquita, etc. E aí você fala, bom, por que a missa nova não pode ser só mais um rito, se já tem outros ritos que a igreja acolhe? Então, acho importante colocar essa consideração. Primeiro que boa parte desses ritos orientais atendem, a enorme maioria deles, ou praticamente a totalidade, em sua essência atende o que São Pio V determinou, que é a longevidade de prática, porque quase todos eles têm origem num apóstolo. Então, o rito de Santo André, o rito de São Marcos, né? Então, você tem ali o rito copta está ligado a São Marcos, o rito de Antioquia está ligado a um apóstolo específico e por aí vai. E a segunda coisa é que os ritos das ordens religiosas são transformações carismáticas, no sentido puro da palavra, e transformações aonde é possível, de fortalecimento da visão, do carisma, do foco daquela ordem, mas que em nada adulteram a essência do rito. Portanto, tanto os ritos orientais quanto os ritos das ordens religiosas e específicos não se contrapõem. E essa é a riqueza litúrgica boa. A mesma fé, a mesma finalidade, a mesma intenção, com eventuais colorações de região, ou de história, ou de carisma, ou de foco. E a igreja sempre conviveu com isso. E São Pio X não cancelou isso, tanto é que ele não disse que a missa tridentina é o único rito. O rito tridentino é o único rito. Ele disse que é o rito oficial, mas que outros ritos que tivessem mais de 200 anos, poderiam ser preservados mediante autorização e por aí vai. Como de fato foram. Porque é a riqueza litúrgica da igreja. Como diz bem o professor, o rito Novus Ordo, que tem alguma expressão do rito tridentino preservada, especialmente quando se reza a primeira oração romana, ele em si não contém a integralidade do que se fez por 2000 anos e que, portanto, também não está em acordo em termos de integralidade de substância com os ritos orientais e os ritos das ordens que foram
preservados ao longo desse tempo. Ele é um elemento estranho a essa dinâmica toda. E obviamente, muda o lex credendi pela mudança do lex orandi, isso é óbvio. 3 gerações estão aí para provar, e não só com os fiéis, mas com os padres também, com os religiosos. Já visto os religiosos, então, é um caso evidente, né? Bom, esse é um ponto que eu queria colocar. O segundo ponto que eu queria colocar nessa discussão é que eu particularmente acho, e eu tenho uma posição muito parecida com o padre James Mausler nesse aspecto, que é a seguinte: a gente não precisa fazer muita coisa contra o rito novus-ordo. A permissão integral em qualquer nível hierárquico do clero para a celebração do rito tradicional, com a oferta disso, e obviamente com a teologia correta associada nos seminários, resolve o problema de volta em 2 gerações. Em 2 gerações. A missa nova some sozinha. Some sozinha. Porque a verdade se impõe e se sobrepõe. Eles estão o tempo todo, nós temos aqui, mas não sei o Luigi, mas nós, eu e o professor aqui, temos mais de 50 anos. Parece aquele negócio de pegar a bola do Play Center, aquela bola que só boia, e ficar segurando embaixo do mar, para não... Se você tirar a mão, ela vai subir. Então fica um movimento de tentar formalizar uma neoteologia, que eles chamam mesmo disso, novel teologia, resplandecida num novo rito, a forceps, enquanto a verdade está lá, pronta para emergir sempre, porque ela é antifrágil, indestrutível, indefectível. E é nesse ponto que eu acho que é o caminho mais objetivo aqui para a discussão do tema de hoje. O tradismatismo, que é um oxímoro, que é uma síntese impossível, como todas as sínteses hegelianas, porque a síntese hegeliana ela destrói a essência dos 2 elementos geradores. O tradismatismo, ele tenta emprestar elementos para algo sem a essência integral. Como se a repetição tornasse o fato um igual ao que se repete. Não é assim que funciona. A verdade católica ela não vem da proclamação que muda aquilo. Ela vem da proclamação a partir daquilo. E aquilo é nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Evangelho, sua Santa Igreja. Portanto, todo rito que muda aquilo, esse A com maiúsculo, ele vai ser forçado, imposto, mas ele não vai ter eficácia concreta e nem a adoção integral. Eles sumiram por 25 anos com a falsa imposição de que tinha sido abrogado o rito tridentino, e bastou Bento XVI, em um documento, abrir uma comporta por 10 anos, não precisou mais que isso. E olha o que aconteceu. Outra coisa que eu acho que vale trazer para a mesa, e aí passo a palavra, é essa história de documento, professor, sabe? Ah, mas, Luigi, o documento do Papa Paulo IV, isso aí não vale. O ex-cum-operado, esse eu já não gosto muito. Ah, não, o documento aqui está dizendo que a missa nova, o documento aqui está dizendo que é ecumenismo, o Nostra Aetate está dizendo, e todos assinaram. Então vamos fazer a seguinte pergunta aqui. Se a lei da contradição não pertence a Deus, porque Deus não pode mentir, não pode se enganar e não pode nos enganar, portanto, aquele conceito de soberania bem islâmico, bem neopentecostal, de que Deus pode fazer o mal, Deus pode fazer tudo, ele não é o conceito católico, porque Deus não pode mentir, enganar, nos enganar e fazer o mal. O Deus católico não pode fazer isso, senão ele deixa de ser Deus. O Papa, que é o vigário de Cristo, Cristo Deus encarnado, não pode contradizer o Papa anterior. Do contrário, um dos dois
não tem a verdade, que é a essência da religião. A verdade é a essência da religião. Porque só a verdade salva. Não há salvação fora da verdade. Por isso, não há salvação fora de Cristo, não há salvação fora da cruz, não há salvação fora da igreja. Porque Cristo, cruz e igreja é a verdade materializada. Se isso é verdade, e se esta é a realidade, e se um Papa, portanto, não pode negar o Papa anterior numa questão vinculada, pode negar em relação à cor da roupa, que achava que era mais... Mas em relação à verdade, não pode. A gente vê isso a dar com pau hoje nos últimos 20, 30 anos. Até os papas modernistas estão sendo negados, haja vista João Paulo II e Bento XVI, e mesmo Paulo VI sendo negados por Francisco. Francisco e Leão XIV é uma nova fase, né? Uhum. É a igreja sinodal. Então, exato. Então, já não há quase preservação de histórico católico objetivo, né? Então, eu gostaria de saber por que todos esses conservadores, e não estou falando de maneira pejorativa o termo conservador, eu estou dizendo o termo, aplicando eles o termo que eles usam eles mesmos. Por que todos esses conservadores não defendem o fiducia supplicans? Por que um padre conservador se arroga o direito de não dar uma bênção a um casal homossexual, elemento que está objetivamente descrito, se não me engano é o item 9, mas não lembro de cabeça, no fiducia supplicans? Em inglês, espanhol, italiano, francês, só ler lá. É porque eles são desonestos. Nesse ponto aí, o James Esse é Martin o ponto. é mais honesto do que eles. Exato. O Portanto, padre Júlio Lancelotti eu ser sommelier de documento é uma prática do conservador e não da tradição. Exato, exatamente. Esse é um ponto central. E aí que você pega a contradição deles, né? Eles só obedecem ao que eles querem. Entende? E nesse ponto, o Júlio Lancelotti e o padre James Martin são mais honestos que eles. Estão mais em conformidade, né, com todo o Concílio Vaticano II, porque todas essas aberrações aí não começam com Túlio Fernandes, não. Certo? As portas estão abertas nos documentos do Concílio Vaticano II. Então, esses James Túlio Martin... Fernandes não é pior que Karl Rahner. Não é. O Túlio Fernandes é um Karl Rahner de quinta categoria. Exatamente, exatamente. Não é pior do que o Delubach. Entende? Professor, é uma questão que justamente toca nisso dos conservadores e vai bem na ferida, né? Até porque é o nome, a pessoa do momento. Justamente só para terminar aquilo que eu havia dito, que foi basicamente uma questão iluminada pelo Daniel, né? É muito interessante ver, então, que a Missa Nova, ela meio que está pendurada por um fio, por assim dizer, pela recordação da missa anterior, naquilo que toca qualquer eficácia que ela possa ter. Ou seja, ela não tem luz própria, como a missa tradicional, que tem luz própria, porque justamente ela repercute aquela tradição recebida por Deus. Não, ela é um Frankenstein que misturou várias coisas, um balaio de gato, e aquilo que tem de bom são justamente, por assim dizer, resquícios da missa anterior. Agora, eu falo isso porque, retomando aquela conferência do padre José Eduardo, do padre José Edilson, etc., os dois, enquanto sacerdotes, falaram que a missa tridentina foi aquilo que foi um fator eficiente para o aprimoramento da fé deles nas verdades reveladas, ou seja, e não a missa nova, não é propriamente dita. Assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que quando eles falam isso, com a noção que eles têm de tentar conciliar inconciliáveis, nós estamos chegando numa aceleração do processo de síntese, ou seja, um rito mesclado. Assim, buscar mesclar a missa nova com a missa tridentina. Eu só quero jogar um caso para vocês agora, que eu suponho que possam se lembrar do caso daquele padre Braulio Maria, que ele foi expulso ali da sua paróquia por causa do provincial redentorista, porque engraçado que, como o Daniel falou dos religiosos, né, que tendem no modernismo a ser os piores, porque quase que o primeiro ato do novo provincial não foi nem o bispo, foi o provincial da ordem religiosa dele,
primeiro ato, logo quando ele deu posse do cargo, foi mandar o padre Braulio para Tocantins, sob a alegação de que o padre Braulio é natural do Tocantins, mas isso cá entre nós, você sair de Anápolis e ir para Tocantins é basicamente porque você está sendo mandado para a Sibéria, né? Em resumo. Ou seja, a gente vê que logo quando isso se deu, essa expulsão se deu, que isso causou uma grande comoção, todo o Centro Dom Bosco, até o Frei Thiago, todo mundo entrou para falar do caso desse padre, né? E logo em seguida, por causa da comoção, eu não sei como está hoje em dia, porém, que eu me lembre, foi permitida na mesma paróquia a administração apostólica, não sei com que frequência, celebrar também a missa tridentina. Ou seja, e nós podemos pegar agora o caso recente, nós comentamos inclusive isso no nosso canal em 2024, de Dom Rifan, que ele apareceu junto ao Frei Gilson. Dom Rifan, que estava totalmente esquecido até pouco tempo atrás, quase não era falado, e começou a escalar em relevância novamente, acabou de visitar o Papa Leão XIV, foi acariciado, né? Jogou verde para colher maduro, não foi, então, aposentado, pode continuar por mais tempo. O que eu quero dizer com isso a gente vê que a administração apostólica, porque, e sobre o discurso do padre José Edilson, que já não defende mais uma contradição entre ritos, mas uma continuidade, ela já não defendendo mais a doutrina, isso é engraçado porque, veja, o que justifica a missa tradicional é a fé tradicional. Se você não tem a fé tradicional, você, uma hora ou outra, você só gosta da missa tridentina, então, por uma questão de gosto estético. É como se nós tivéssemos a High Church anglicana e a Low Church, ou seja, há pessoas que são mais cultas e que merecem, são capazes de usufruir de um rito mais belo, né, que é a High Church anglicana, e a gente tem a Low Church, que é a igreja anglicana calvinista, isso é, despojada da sua liturgia, né, que é feita justamente para os pobres, para o populacho. A gente está voltando mais ou menos a essa mesma concepção, no seguinte sentido, que se você reza hoje em dia a missa tridentina, mas sem defender estritamente a doutrina que justifica a missa tridentina, você faz isso porque você é um curador de museu, porque você gosta de coisas mais belas, mais bonitas. Porque senão, não faz sentido. Porque se um não entra em contradição necessária com o outro, bem, surge então que você está dentro desse conflito de irreconciliáveis, de oxímoros, e que nós estamos vendo, penso eu, com ponta de lança, encabeçando essa transição à administração apostólica, para cada vez mais diminuir o espírito combativo nos fiéis tradicionalistas, de modo a que a administração apostólica seja o exemplo, até mesmo para o mundo, do que seguir em questão de missa tridentina, de pseudo-tradicionalismo, enfim, não é? Em que você defende a missa, mas sem a fé que a justifique, sem combater os erros, não é? Dessa maneira, o que acontece, então, é que eles certamente serão usados para, por assim dizer, anestesiar as consciências daqueles fiéis que têm esse carisma tradicional, como dizia João Paulo II, no seu moto próprio, né, o carisma tradicional, como se a tradição não fosse uma parte essencial da igreja, mas fosse só um carisma. E assim, quem tem esse e aquele gosto, basicamente, vai sendo anestesiado cada vez mais com padres menos combativos, mas que celebrem a missa tridentina. Por exemplo, eu pego num domingo, eu já escutei isso de um amigo meu de Recife, que ele falou que em Recife, para o padre poder celebrar a missa tridentina lá, no domingo, ele tem que celebrar 3 ou 4 missas novas. Ou seja, você bota ali uma missa nova de manhã, de tarde, de noite, e no fim da noite você coloca a missa tridentina. Isso é, você coloca tantos caminhos para os fiéis se perderem, e fica tão inacessível, né? Que no final você está colocando na cabeça deles, porque você vê o padre celebrando a missa nova e a missa tridentina ao mesmo tempo, que na realidade os dois são o mesmo rito, como acabou de dizer recentemente o próprio Dom Rifan, retoma ele, né? Então a gente vê que eles estão sendo usados como ponta de lança para a criação de uma tradição aceitável, uma tradição beautiful people, ou seja, que não toca na raiz do problema, mas quer usufruir da missa tridentina, apesar de não defender a fé de Trento, que justifica a missa tridentina. Mas veja, Luigi, como é que a frase fruto da videira e do trabalho do homem, que é basicamente uma inversão de fluxo, do alto para baixo, que é o correto, do de baixo para o alto, de maneira imanente, ou seja, a separação da vítima enviada do céu pela encarnação passa a ser o meu esforço humano a partir do trabalho sobre algo criado. Como é que a expressão fruto da videira do trabalho do homem pode se encaixar num processo sacrificial?
Porque na realidade, né, Não tem expressa. sentido, percebe? Não, Ele não dizer é que é o por, mesmo rito, ele sabe que não é. É a porque oferenda de Caim, em exato, contraste com a oferenda de Abel. é a expre, Abel ofereceu um sacrifício. Caim, ele ofereceu justamente os frutos da terra. Ele não sacrificou animais, ele ofereceu os frutos da terra. são duas religiões diferentes. Portanto, não há continuidade, não é a mesma missa, entendeu? É uma espécie de estratégia, a hermenêutica da continuidade, para que as pessoas sejam enganadas e adiram cada vez mais à nova religião. Porque a missa de Paulo VI, teologicamente, é a expressão de uma outra religião. E esta, sim, é a religião do homem. É a religião do homem. Então, E quem conhece? essa frase Oh, que o perdão. Daniel diz aí, essa frase, fruto do trabalho, né? Ela representa isso, ela sintetiza isso, não é? E aí sim, as pessoas precisam conhecer um pouquinho da doutrina da missa de Paulo VI, que é a doutrina do mistério pascal. Tá? É importante que as pessoas compreendam isso para ver como isso se afasta por completo da doutrina, né, da missa sacrificial, cuja doutrina, a essência dessa doutrina, é o sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo pela justiça vicária. É Deus que se faz homem para pagar por nossos pecados. A essência da nossa religião, por revelação divina, é o sacrifício da cruz. O que acontece na Missa Nova é um desvio de foco. Eles retomam a ceia judaica, dão ênfase na Quinta-feira Santa, na ceia judaica, que era celebrada. Então, é uma retomada, né, da antiga ceia judaica dos tempos da Babilônia. Uma vez na Babilônia, sem o templo, fazia-se essas cerimônias na sinagoga, relembrando o tempo da fuga do Egito. E ali fazia-se um sacrifício eucarístico, sacrifício espiritual, em função do trabalho do homem. Por isso se usava, né, o vinho, o pão, representando, simbolizando o trabalho do homem. O que faz a missa de Paulo VI, por influência, aí as pessoas pensam em Bonini, não é? Mas a principal fonte da teologia que está por trás do mistério pascal da Missa Nova é Louis Bouyer, que era um protestante luterano supostamente convertido ao catolicismo. É ele que vai idealizar esse desvio de foco para a Quinta-feira Santa, e a partir disso, a centralização da missa de Paulo VI já não é mais a Sexta-feira Santa, o momento do sacrifício no Calvário, e sim a ressurreição. Então, é uma celebração. A missa de Paulo VI, ela é uma comemoração, ela é uma ceia comemorativa. E isto é uma doutrina própria da religião do Vaticano II. Não há continuidade nenhuma com a missa católica. É uma ruptura. Portanto, é uma mentira, é uma falsidade que eles dizem quando falam que tudo isto é a mesma missa e é a missa de nosso Senhor Jesus Cristo. Falso. A missa de nosso Senhor Jesus Cristo é a missa que sempre foi realizada desde os tempos das catacumbas, porque a essência da missa está no cânon da missa, está na ação sacrificial e não na narrativa de uma ceia cujo centro de referência teológica é a ressurreição comemorativa. Que é um Professor, Pêssar, né? só uma questão. Isso que o senhor falou é muito importante e para extrapolar ainda mais a contradição daquela conferência dos três reunidos lá, né, que já mencionei, eles falam, acho que, se não me engano, justamente, não sei se o padre José disse, ou o padre, eu acho que é o padre José Eduardo, na realidade, que eles falam algo muito engraçado, né? Que ele pega e ele fala, na realidade, que a liturgia da palavra enriqueceu a noção dele da missa. A liturgia da palavra enriqueceu para ele a questão das verdades de fé.
Só que veja, isso é um oxímoro. Nós vemos que isso só é possível, retomo o que eu falei sobre Notre Dame. Isso só é possível, ele fala isso, porque as ideias que nós temos na cabeça, elas não aparecem na nossa frente imediatamente materializadas. Porque se aparecessem, nós não poderíamos contradizer princípios sem perceber que nós estamos fazendo algo horrível. Porque, na realidade, a própria existência da liturgia da palavra, veja como a missa nova está disposta. De um lado, nós temos a liturgia eucarística, né? Eles nunca gostam de usar a palavra sacrifício, e do outro lado nós temos a liturgia da palavra, ou seja, você está colocando as duas coisas em pé de igualdade. Quando na realidade aquilo que nós chamamos propriamente de missa é do ofertório em diante, até o momento da consagração, que é o Mas, sacrifício. mas eles fazem isso, Luigi, porque justamente é retomada da ceia judaica. Lutero faz isso. A ceia, a missa luterana é retomada da ceia judaica. Porque veja o seguinte, essa liturgia da palavra é uma apropriação daquilo que era aplicado na época do profeta Oséias. Então você fazia a celebração da palavra de Deus, fazia essa liturgia da palavra e aí fazer o sacrifício eucarístico. Por isso eles gostam de usar a palavra Eucaristia, sacrifício eucarístico, porque é um sacrifício puramente espiritual. Não é um sacrifício cruento, porque nos tempos do exílio da Babilônia não podia haver sacrifício, porque não tinha mais templo. Nós sabemos que a missa católica, ela é um sacrifício, ela é repetição do sacrifício do Calvário, ela não é cruenta, porque o sacrifício cruento só se deu uma única vez no Calvário. Ela é incruenta, mas ainda assim ela é um sacrifício real. Naquele momento ali, nosso Senhor Jesus Cristo sendo sacrificado realmente. Na missa nova, a teologia da missa nova não é assim. É um sacrifício espiritual do fruto do trabalho do homem, como disse o Daniel aí, quando cita, né, o texto da missa de Paulo VI. E aí É uma trago diferença. duas coisas que eu acho que valem. O senhor terminou, professor? Sim, sim, sim. Tá. Trago duas coisas que acho que valem se somar, que tem um outro problema que se soma a esse, que é a questão da intenção. O sacrifício, para acontecer, precisa da intenção do, do agente sacrificador, o padre em persona Christi, conforme a igreja foi a intenção da igreja desde sempre. Os padres estão mal formados hoje, não têm intenção nenhuma de sacrificar. Tem intenção de dividir um pão. Então você tem camadas de problemas. A outra coisa é, e disse bem o Luigi, nós não somos jansenistas. O rito perfeito não presume a santidade do celebrante. Ele é suficiente em si. O rito imperfeito presume uma intenção a mais do celebrante que supre a ausência de suficiência do rito. Por isso, quando perguntam como é que tem milagre eucarístico na missa nova, bom, a resposta o Luiz já deu. Deus faz o milagre apesar da falta de fé, apesar do erro humano. Mas a segunda questão é que, em muitas situações, a intenção do celebrante se sobrepõe à insuficiência do rito. E a outra coisa que eu acho que vale a pena trazer para a mesa, a intenção nesse caso positiva, né, santa, do celebrante que sabe que está trabalhando ali com um objeto insuficiente. E a outra coisa que eu acho que vale a pena trazer para a mesa na verdade são duas coisas. A primeira é que essa história do sacerdócio é tão importante, professor, que a gente começa a ter clareza de que toda diminuição, porque ainda há, mas toda diminuição do sacrifício trabalha em favor da devolução do sacerdócio aos judeus, conforme a própria Nostra Aetate prepara a cama para que isso seja permitido, dizendo que eles nunca perderam a primeira aliança, que ela continua salvífica e etc. E a segunda coisa, essa analogia eu acabei, alguém já deve ter feito com certeza, mas eu acabei de, do mesmo jeito que para eles
a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, desculpa, a Igreja Católica, É isso mesmo. A a Igreja de formulação. Cristo subsiste, a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, da mesma forma o sacrifício subsiste na missa hoje. Para nós, a Igreja de Cristo é a Igreja Católica e o sacrifício é a missa, e vice-versa. Porque é uma relação bionívoca. A missa é o sacrifício é a missa. A Igreja de Cristo é a Igreja Católica, a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Para eles, a Igreja de Cristo subsiste a Igreja de Cristo subsiste na Católica, e por decorrência a missa, o sacrifício subsiste na missa. Mas a missa não é mais o sacrifício. O sacrifício é um componente da missa. É uma parte da missa. Aliás, pequena. E menos importante que as outras. Mas aí então já não óbvio. É óbvio que o rito está de acordo com a teologia do Vaticano II. Sim, E já não é mais o sacrifício de Jesus Redentor. É um outro sacrifício. Na verdade, é o sacrifício do homem. Sim. Que se oferece ele como vítima. Sim. A partir do seu esforço, do seu trabalho. Para consertar o mundo. É a ideia que você falou do Tikkun Olam. Para fazer a reparação do mundo, para corrigir as injustiças sociais, acabar com a pobreza, um mundo sem fronteira, um mundo ecologicamente perfeito, entendeu? É isso. Esse aqui é a essência da coisa. Só que eles não vão dizer, não é? Os progressistas, os neomodernistas, os ultraprogressistas estão mais propensos a assumir isso, viu? Desde lá. Digo mais. Desde a Cúria Romana. Perfeitamente. E tudo isso é, em essência, uma revolta contra Deus. Porque o alvo de ataque, por excelência, é o primeiro mandamento. Exatamente.